Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai falar sobre as funções maior e menor do Microsoft Office Excel. Vamos lá? Função maior, ela retorna o maior valor por ordem de um intervalo de células, tá? Então, lembra que o máximo retornava sempre o primeiro? Aqui o maior, ele vai permitir a escolha de qual maior ele quer retornar, certo? Como que ela é escrita? Igual maior, abre parênteses, o intervalo de células, tá? Depois eu vou ter um ponto e vírgula e vai vir um número de ordem aqui. Pode ser o número 1, se ele vier o número 1 é o primeiro maior, número 2 vai ser o segundo maior, número 3 vai vir o terceiro maior, tá? Um detalhe que eu tenho tanto na função maior quanto na menor é que o intervalo de células sempre vai ter que ser delimitado pelos dois pontos, tá? Não posso utilizar ponto e vírgula para separar uma célula e outra. O ponto e vírgula ele passa a ser um operador só de número de ordem, beleza? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, queria separar lá, né? A1, ponto e vírgula, A2. Eu já vai entender que você quer o maior valor de A1, né? De acordo com o número que eu tenho dentro de A2, tá? Então, ele não vai funcionar aí, beleza? Ele não vai dar o maior de um intervalo. O intervalo sempre delimitado com a separação de dois pontos, tá? Ponto e vírgula é somente o número de ordem. Vai vir um número depois do número de ordem. Fechou parênteses, ele vai retornar o maior valor que você quer aí, de acordo com o seu intervalo. Tanto no maior quanto no menor, beleza? Exemplo, igual maior de A1 até A3, 2, ponto e vírgula 2. Então, ele quer saber qual é o maior valor do intervalo de A1 até A3, mas qual maior ele quer? O segundo maior, beleza? Exemplo na prática aqui, ó. Seguindo a tabela ao lado, ao inserir na célula C3, né, que é essa célula aqui, a fórmula igual maior de B1 até B3, 1. Qual resultado será exibido? Então, ele quer saber qual é o maior valor de B1 até B3, né, desse intervalo aqui, mas qual maior? O primeiro maior valor, beleza? Então, ele vai pegar lá, o meu intervalo tem o número 40, 50 e 60, ele quer saber entre o 40, o 50 e o 60, qual é o primeiro maior valor. O primeiro maior valor é o número 60. Se eu alterasse aqui o 1 por 2, ele queria saber qual que é o meu segundo maior valor. O segundo maior valor entre 40, 50 e 60 é o 50. Se eu colocasse 3, o terceiro maior valor. Então, deve ser o 40, né? Entre 40, 50 e 60 é o 40. Beleza? Outro exemplo para o nosso maior aí, tá? O maior, ele também pode fazer o seguinte, né? Ele pode pegar aqui, seguindo a tabela ao lado, ao inserir na célula C3 a fórmula igual maior de B1 até B3, 2. Qual resultado será exibido? Olha que legal isso daqui, né? Eu tenho aqui um número 60, né, dentro do B1 até o B3. Um número 60, um número 40 e um outro número 60 aqui. Se eu quiser saber o segundo maior valor, entre 60, 40 e 60, né? Na minha lógica, na cabeça aqui nossa, é o quê? É o 40. Só que, na verdade, olha o que acontece, O maior entre o 60, 40 e o 60, o segundo maior entre esses três valores é o 60. Por quê? O valor duplicado entra aqui como repetição, tá? E ele consegue interpretar isso. Ele fala assim, tem um número 60 que é o primeiro maior e eu tenho um outro número 60 que é o segundo maior, beleza? Então, ele consegue fazer essa repetição. E cuidado, para na hora que a gente estiver fazendo uma função, por exemplo, ou do maior ou do menor, tá? O menor também funciona da mesma maneira, ele entra a repetição, tá? Para a gente não exceder o número do intervalo aqui. Que nem, por exemplo, eu tenho 3 células, 3 valores. Se eu colocar aqui o número 4, ele vai dar erro, tá? Ele vai falar num, que não vai achar, não tem um número que seja o maior aqui que ele quer, beleza? Se eu colocar 4, 5, 6, então excedeu o meu valor do número de células de intervalo aqui, no qual maior ou qual menor eu quero, ele não vai retornar nada para mim, tá? Assim como se eu colocar 0, ele também não retorna, beleza? Então aqui, exemplo do maior. Se o maior faz o maior valor por ordem, o menor faz o menor valor por ordem, ou seja, ele pega um intervalo de células e permite com que eu retorne qual menor eu quero, tá? Como é escrito, mesma maneira, igual menor, abre parênteses, um intervalo, lembra esse intervalo sempre delimitado por dois pontos, tá? Ponto e vírgula, número de ordem. Por que dois pontos? Porque o ponto e vírgula, ele vai sempre representar um número de ordem para mim aí, beleza? Então, exemplo de como pode ser escrito. Menor de A1 até A3, qual menor? O
segundo menor aqui, tá? Então, ele quer saber do intervalo de A1 até A3, o segundo menor valor, certo? Exemplo aí, ó. Seguindo a tabela ao lado, ao inserir na célula C3 a fórmula igual menor, abre parênteses, de B1 até B3, então eu quero do intervalo de B1 até B3, qual o menor? O primeiro menor, né? Porque eu tenho aqui o ponto e vírgula 1, então é o primeiro menor. Se fosse 2, seria o segundo menor. Se fosse ponto e vírgula 3, o terceiro menor, tá? Qual resultado será exibido? Então, ó, eu quero saber entre o 40, o 50 e o 60, qual é o primeiro menor valor. Entre 40, 50 e 60, o primeiro menor é o 40, beleza? Outro exemplo aí, ó, igual lá eu fiz com o maior, tá? Seguindo a tabela ao lado, ao inserir na célula C3 a fórmula igual menor, abre parênteses de A1 até B3, qual menor eu quero? O segundo menor valor, fecha parênteses, tá? Então, ó, eu tenho lá dois números 40 e um número 60. Aqui o menor também entra na repetição, tá? Então, o segundo menor valor entre 40, 40 e 60, né, é o 40, tá? Porque aqui, ó, o primeiro menor é um 40 e o segundo menor é um outro 40 que eu tenho, tá? Se eu tivesse um outro 40, o terceiro menor ia ser outro 40, tá? Aqui ele não teria problema para ele, beleza? Aqui, ó, o primeiro menor é um 40, o segundo menor é um outro 40, o terceiro menor seria o 60, tá? Beleza aí? Então, esse é um exemplo aí da nossa função do menor, certo? Então, ó, maior e o menor, cuidado, tá? Sempre os separadores dele aí de intervalo, quando a gente vai delimitar, é entre dois pontos. O ponto e vírgula delimita sempre o número de ordem, ou seja, vai vir um número lá depois e vai delimitar qual menor ou qual maior eu quero, certo? Vejo vocês na próxima aula.